Parecia que eu estava a reviver o dia em que Mobita chegou. Quem ali estava na concha suspensa tinha o mesmo tamanho que ela. Mas cada nova chegada era mais complicada. Quem chegava já tinha que se entender com mais gente. Já havia uma família cá embaixo e menos conchas disponíveis. Kiko era jovem, como eu, e ao contrário de todos os que tinham chegado antes dele, não estava disposto a ficar muito tempo na concha suspensa. Por outro lado, de todos os que aqui chegaram, ele foi o que conseguiu planear melhor a sua entrada. Ficou bastante tempo a pairar frente à entrada da concha, observando-nos a todos. Quando resolveu deixar a concha, já sabia muito bem o que iria fazer e para onde iria. Sem perceber porquê, eu senti imediatamente uma grande aversão por Kiko. Eu fui a primeira a demonstrá-lo. E Mobita não demorou a concordar comigo. Nós não o queríamos ali. Ele tinha o mesmo tamanho que Mobita, mas era muito mais claro, tal como Muliro. Muliro, mais uma vez, demorou-se a tomar uma posição. Mas passado pouco tempo, nós os três estávamos de acordo. Não o queríamos ali. Nós tínhamos uma divisão de tarefas na defesa de cama de conchas. Eu e Mobita defendíamos pouco mais além dos limites da cama de conchas. Dali para diante era assunto de Muliro. Mas eu era muito mais ciosa do nosso espaço do que Mobita. Mas Kiko já tinha visto tudo o que havia para ver lá de cima da concha suspensa e sabia que não havia mais para onde ir, a não ser para a nossa cama de conchas. Que má intenção teria quem a trouxe para cá? Agora já consigo me aperceber disso, mas na altura só sentia que a nossa cama de conchas estava a ser ameaçada. Muliro exibia o seu corpo com as barbatanas completamente estendidas. Sem ter que recorrer à violência, ele queria mostrar a Kiko que ele se devia ir embora. Mas Kiko não tinha opções. Nós sabemos instintivamente que viver em campo aberto é viver pouco tempo. Mas estas coisas ajudavam a reforçar os laços entre mim, Mobita e Muliro. Kiko olhava para nós e queria a nossa companhia. A cara de Kiko dizia tudo. Ele queria ir embora.
Seguia junto aos limites da areia à procura de uma saída, que até ele já sabia que não havia. Por mim e por Mobita ele não precisava ir mais longe. Mas Meliro, apesar de não se ter decidido tão rápido como eu e Mobita, naquela altura já não estava disposto a aceitar uma meia solução. Face à hostilidade de toda a gente, Kiku estava sem mais opções e escondeu-se num canto entre as raízes de uma planta. Mas Kiku tinha um espírito difícil de quebrar e não demorou muito a tentar a sorte connosco outra vez. Meliro detectou logo os seus movimentos. Meliro hesitava. Ainda estava na dúvida se devia autorizar que ele ficasse ali naquele canto sujo. Nós, entretanto, voltámos à nossa vida antiga. Kiku percebia que ficar ali também não era opção e não desistia de tentar ser aceito por nós. Aquele canto era mais distante e por isso as hipóteses de Meliro ali deixar ficar eram melhores. Mas aquele canto também não tinha as mínimas condições. Uma fenda entre rochas ainda serve quando não há conchas, mas este canto ainda era pior do que o outro. Meliro ainda não se sentia confortável com aquela distância. Ainda para mais porque Kiku também se recusava a lá ficar. Este vai e vem de Meliro também nos destabilizava a nós. E nós estarmos inquietas também desnorteava ainda mais Meliro. Para já, o melhor lugar que Kiku encontrou foi aquele buraco miserável entre as raízes da planta. Mas ali não pode ser. Não pode ser em lado nenhum. Esta agressividade é contagiante. Se um de nós persegue alguém, todos nós sentimos que temos que fazer o mesmo. Mesmo Mobita, que agora já tem outras responsabilidades, se afasta da cama de conchas para correr com Kiku. O ódio de Meliro por Kiku é crescente. Ao contrário do que é normal, à medida que o tempo passa, aumenta. A raiva e a frustração por Kiku não desaparecer alimentam aquela perseguição. Kiku já não podia ficar no chão. Tinha que subir. E nem assim Meliro ficava satisfeito. Ele tinha que desaparecer. Que sorte que aqui não há predadores como no Grande Lago. E que azar que aqui não há o espaço que existe no Grande Lago. Kiku não desistia. Adotou a posição mais submissa que conseguiu
e dirigiu-se diretamente a Muliro à entrada da cama de conchas. Não! Muliro ia pagar isto muito caro. Todos nós iríamos sofrer as consequências de não termos aceito Kiku. Uma vida tem muitas vidas, e no nosso caso parecia que cada semana tinha uma vida. De um dia para o outro tudo mudava. Se Muliro tivesse deixado Kiku ficar sossegado num canto qualquer que fosse, penso que as coisas teriam corrido de outra maneira. Nadar nas alturas é algo pouco natural para nós, e Muliro ainda se assusta com mais facilidade nestas situações. Com Muliro fora de vista, escondido entre as conchas, não demora que Kiku tenta sorte mais uma vez. Se alguém andou a desperdiçar oportunidades durante todo este tempo, não foi com certeza Kiku. Nós, ao contrário de Muliro, apesar de também não querermos Kiku na cama de conchas, não vamos ao ponto de o perseguir por todo o lado. Desde que ele não entrasse nos nossos pequenos territórios, nós ainda o tolerávamos relativamente próximo. Mas Kiku sempre teve uma persistência fora do comum. Parecia que nada o deitava abaixo por muito tempo. Quando Muliro finalmente saiu, o assunto ficou novamente arrumado. Muliro começou a empurrar Kiku cada vez mais para próximo da superfície. Nesta altura, ainda ninguém sabia o que era realmente ultrapassar a superfície. Mais tarde, alguém viria a saber. Muliro manteve Kiku debaixo de uma vigilância permanente até ao final do dia. Kiku desceu finalmente e ficou prostrado sobre a areia ao canto. Mesmo aí, Muliro continuava a vigiá-lo a partir da cama de conchas até a noite cair. À primeira luz do dia seguinte, Muliro já tinha mudado de ideias e voltava a perseguir Kiku por todo o lado. A situação já estava a incomodar-me, a mim e a Mbita. Eu aguardava a luz do sol. O sol tem um efeito calmante sobre todos nós. Tal como eu e Mbita tínhamos as nossas rotinas de coisas que gostávamos de fazer a diferentes alturas do dia, também Muliro criou o hábito de se dedicar a diferentes atividades. Kiku acabou descobrindo locais onde podia recuperar energia, sem ser perseguido por Muliro.
Mas uma vez que essas soluções eram provisórias, Kiko saía frequentemente. Kiko não tinha nenhum local adequado para estar e a situação não tinha nenhuma solução pacífica à vista. Mas tal como eu esperava, o sol acalmou muito os ânimos de todos. Enquanto o sol iluminasse fortemente a areia, Kiko podia descansar nos cantos mais afastados. Quando Kiko conseguia ficar longe da vista de Muliro, a vida voltava ao normal. Muliro dividia sem ajudar nas escavações no lado do Mobita e no meu. Na verdade, do meu lado era Muliro que fazia o trabalho todo. Ao final do dia, a agressividade de Muliro subia e Kiko era perseguido sem descanso por todo o lado até o anoitecer. Há que admirar o espírito de Kiko. Ele apercebia-se que a chegada do sol acalmava Muliro. Nunca deixou de tentar ser aceite. Kiko deu todas as oportunidades a Muliro para que o aceitasse, nem que fosse num canto distante. Dentro da coxa de Mobita já havia vida, e ela não gostava de grandes movimentações ali próximo. Os seus pequeninos já se agitavam dentro da concha, e Mobita vigiava-os. Como Muliro já tinha andado a escavar uma área que ele achava adequada para mim, não gostava que o me afastasse, fosse por que razão fosse. Eu gostava da atenção, mas também gostava de ir onde queria. Ver Kiko nas alturas deixava Muliro satisfeito. A relação entre Mobita e Muliro também tinha mudado. Longe iam os tempos em que ela queria que ele entrasse dentro da concha. Naquela altura, ele já estava proibido de lá entrar. A ajuda dele para afastar vizinhos inoportunos e a limpezas e escavações em redor da concha eram bem-vindos. Tudo tem o seu tempo. E naquela altura era só isso que era esperado dele. A chegada de Kiko foi o primeiro de uma série de acontecimentos que iriam marcar a nossa história e alterar por completo o caminho que pensávamos que estávamos a seguir. A única coisa que eu queria era continuar a viver naquela cama de conchas com Muliro e Mobita. Sentir o primeiro sol da manhã, apanhar as partículas de comida que a corrente trazia durante a tarde e observar a azáfama de Mobita e Muliro a escavar ao final da tarde. E dentro em breve, os pequeninos de Mobita dariam a sua primeira espreitadela fora da sua concha. Mas quem aqui nos pôs e dispôs não quis assim. De manhã havia algo de novo num dos cantos. Mais conchas. Só que desta vez não estavam suspensas. Parecia que Kiko ia finalmente poder ter uma casa. Não era propriamente uma cama de conchas, mas seria uma enorme melhoria na sua vida, ter um lugar que pudesse chamar seu. Seria se Muliro consentisse. Mas fazer com que Kiko desistisse delas ia requerer muita persistência de Muliro.
Kiku mantinha-se a pairar acima delas, para ver se durante o período de calmia do sol da manhã, Muliro se habituava à ideia que aquele canto era de Kiku. Pelo menos durante o período de sol, as coisas estavam a começar a se compor. Kiku não só conseguia passar lá grandes períodos de tempo, como até podia passear um pouco cá fora. Mobita já estava completamente aliada à situação de Kiku. Muliro estava a tratar do problema convenientemente, mantendo-o longe da cama de conchas. Kiku também pode gozar um pouco o sol da manhã na sua nova casa. Para já estava contente em poder ter algumas conchas para visitar, apesar de estar lá sozinho. Também eu estive muito tempo sozinha quando aqui cheguei, mas não trocava a minha solidão pela dele. Entretanto, as escavações de Muliro passaram a ter outro propósito. Agora importava não só de onde tirava a areia, mas também onde a punha. Se era para aceitar que Kiku vivesse daquele lado, ao menos era bom que não o visse o dia todo. Um muro de areia ajudaria a resolver esse problema. Quanto mais próximo do canto dele, melhor. No dia seguinte de manhã, Muliro tinha mudado de ideias. A última oportunidade de encaixar Kiku em algum lado foi desperdiçada. Muliro reclamou aquelas conchas para si, e a indignação de Kiku não lhe valeu de nada. Não que Muliro tivesse grande interesse naquelas 3 conchas, mas porque não queria que Kiku estabelecesse ali o seu território. Nós assumimos esta posição inclinada com muitas nuances. Naquela situação, Kiku estava a demonstrar a sua submissão e desalento. Kiku tinha voltado a habitar a camada superior da água. No grande lago, se o fizesse, apareceria rapidamente uma boca onde ele caberia inteiro. Mas no grande lago não haveria razão para ele ter que habitar tão longe do chão. Não há falta de espaço lá. Nem Muliro seria obrigado a conviver com Kiku num espaço tão pequeno e com tão poucas distrações. Mas o pior estava para vir. A cauda dentro da concha suspensa desta vez era no mínimo tão grande como a de Muliro.